Boa tarde, presidente. Pequenos pedidos. Direito, vantagem ou imunidades especiais gozadas por uma ou mais pessoas em detrimento da maioria. Esse é o significado da palavra privilégio no nosso dicionário. Dito isso, presidente, eu questiono se realmente esse é o sentido da reforma da Previdência que foi apresentada aqui no Congresso. A Previdência brasileira precisa sim ser reformada, mas tenho muitas preocupações com o texto que foi apresentado. Ele é muito prejudicial para uma grande parcela da população brasileira. Uma das medidas mais preocupantes é com o chamado benefício de proteção continuada, o BPC, direcionado a idosos a partir dos 65 anos e para pessoas com deficiência. Atualmente, esse valor de um salário mínimo é dado a essas pessoas. A nova Previdência vai aumentar a idade desse auxílio para 70 anos e vai pagar até lá apenas R$ 400. Vai se retirar mais da metade de quem já tem tão pouco. Como também admitir que um professor ou um trabalhador rural tenha que contribuir 40 anos para ter direito à aposentadoria integral. Eu poderia aqui citar outros exemplos, mas eu acho que esses dois exemplificam bem o quanto é dura a proposta. É evidente que nós precisamos sim da reforma da Previdência. Precisamos que ela seja feita, mas a proposta precisa levar em conta o verdadeiro Brasil. Não apenas o Brasil que se colocam números frios no papel. Tem pessoas por detrás disso. O Brasil precisa garantir proteção para quem não tem oportunidade. E é nossa obrigação, como seres humanos e representantes do povo, de acabar com qualquer privilégio para benefício da maioria. A reforma que se desenha, ela não mexe com quem mais desequilibra a balança da Previdência. Ela não cobra, de fato, os devedores. Ela não mexe nos grandes empresários ou nas renúncias fiscais que ultrapassam 490 bilhões de reais. É isso que precisa acabar no nosso país. Esse sim é o tipo de privilégio que precisa acabar em busca do necessário equilíbrio. Vamos rever as aposentadorias dos militares, do judiciário e também a nossa dos parlamentares. Todas as mudanças que forem feitas, todas elas, necessitam de tramitar junto nessa casa, para que não pare nenhuma dúvida, e para que o povo tenha certeza que o nosso esforço aqui para equilibrar as contas será de todos, sem exceção. Porque o que se escuta hoje por aqui é que vai se apresentar uma proposta e depois virá uma outra proposta para categorias específicas. Não, tudo tem que caminhar em conjunto para que não reste dúvida e cada um aqui dê a sua cota de sacrifício para equilibrar as contas do país. Para que possamos defender essa reforma junto do nosso eleitor, do povo que nos colocou aqui, o corte tem que ser na carne de todos nós. E eu me coloco à disposição, como parlamentar eleito, representante do povo, para discutir, dizendo sim, é necessária a reforma, mas esse texto que veio ele é muito duro. Nós precisamos aqui avaliar, em conversa, em conjunto, quais as melhores medidas para adaptar esse texto. Muito obrigado. Sem a cobrança dos devedores, a reforma corre o risco de parecer apenas mais uma malandragem típica dos velhos conchavos das elites, do poder para saquear e extorquir uma vez mais a população brasileira. O Sindicato dos Bancários revela que em 2018, dentre outros, aqui estão, e apresento às vossas excelências e ao Brasil inteiro, os seguintes devedores da Previdência. Pasmem, senhoras e senhores brasileiros e brasileiras. Bancos: Itaú, lucro 2016, 21 bilhões e 600 milhões. Dívida previdenciária, 111 milhões e 800. Bradesco, lucro 15 bilhões. Dívida previdenciária, 575 milhões. Santander, lucro 7 bilhões e 300 milhões. Dívida previdenciária,
218 milhões e 400. Banco do Brasil, lucro 8 bilhões. Dívida previdenciária 209 milhões e 900. Caixa Econômica Federal, lucro 4 bilhões. Dívida previdenciária 589 milhões. No Congresso temos que aprovar dentro da razoabilidade tais medidas anti-calote e abominarmos o refis para caloteiros. Em 2018, a Previdência deixou de arrecadar 54 bilhões com desonerações de folha, exportação rural, tributos de empresas pequenas, etc. E é preciso ver cada uma delas. Trabalhadores rurais que com suas mãos calejadas, homens e mulheres, que se levantam de sol a sol, que não têm horário para descansar, que colocam o alimento nas nossas mesas, eles, senhoras e senhores, serão prejudicados e muito com a reforma da Previdência. Saiba você que está me assistindo pela TV Senado nesse momento, o trabalhador rural fica entre os mais penalizados na reforma. Digo isso porque a idade mínima salta de 55 para 60 anos, igualando ainda homens e mulheres. Todo mundo sabe o quanto que a mulher trabalha no campo. Eu mesmo fiquei um dia com uma experiência numa pequena propriedade e vi que a mulher levantava com o homem, com o filho e com a sogra, fazia todas as atividades, corria para fazer o café, corria para fazer o almoço e corria para fazer a janta e atender ainda toda a família. Por isso eu continuo defendendo que é importante a diferença para todos, inclusive e principalmente, eu diria, para a mulher do campo. O tempo de contribuição também aumenta para os trabalhos rurais, passando dos atuais 15 para 20 anos. Obstáculo difícil de ser vencido, pois muitos trabalham sem carteira assinada, são safristas, e outro depende de como é que vai ser o meio ambiente, a natureza, enfim, o impacto de chuva ou sol na produção. A mulher trabalhadora rural, campeira, campesina, que se aposentava com 15 anos, passa por 20, como eu dizia, 5 anos a mais, a idade que era 55, 5 anos a mais, consequentemente, aumento de contribuição e de idade. Não sei se muitos sabem que as mulheres recebem menos que os homens no mercado de trabalho por várias razões, entre elas a dupla jornada, que não tem lógica. Trabalho igual, salário igual. Lembrei agora de uma canção lá do meu Rio Grande que diz assim: preparar a erva para o chimarrão, leite para os guachos, roupa no varal, água na cacimba e varrer o chão. Que mulher valente, buena companheirada, suas mãos são asas, seu olhar me aguarda. Prosseguimos. Do trabalho rural, segurado especial, passa-se a exigir contribuição efetiva sobre a produção. O pior, quando não haver produção, se ele não conseguir pagar aquela contribuição, terá que pagar de qualquer jeito, se quiser manter o benefício, R$600. Então, senhoras e senhores, o trabalhador da área rural tem que ser respeitado.